Um último encontro às cegas. O CEO bilionário solitário pensou que era uma piada até que a mãe solteira entrou e roubou seu coração. Grayson Wilde tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto alguém para voltar para casa. Aos 32 anos, ele era o CEO de uma cadeia internacional de hotéis de luxo com um patrimônio líquido alto o suficiente para colocá-lo em capas de revistas e painéis econômicos. Mas, após anos de encontros fracassados de mulheres caçadoras de manchetes, Grayson havia construído muros que nenhum anel de diamante poderia alcançar. Ele nem sempre foi tão fechado, mas após um noivado desfeito e uma traição que virou manchete, algo nele se desligou. Romance se tornou uma negociação. Cada encontro às cegas arranjado por seu bem-intencionado melhor amigo Owen parecia uma apresentação de negócios, com café pior e vestidos mais apertados. Grayson podia recitar a lista de verificação de cada mulher que Owen havia apresentado a ele. Batom ousado, biografias de redes sociais cuidadosamente elaboradas, conversas orbitando iates, parcerias de marcas e investimentos. E todos terminavam com ele pagando a conta e se sentindo mais vazio do que antes. Então, quando Owen ligou naquela manhã com "Esta é a certa, apenas uma última vez, Gray", ele suspirou. "Tudo bem, uma última vez. Mas se ela mencionar sua linha de velas ou me pedir para financiar um podcast, vou embora." Naquela noite, Grayson chegou ao Le Méridien, um restaurante que tecnicamente pertencia a ele, mas que raramente visitava. A anfitriã o reconheceu e o conduziu a uma cabine privada decorada com lírios e luz suave de velas. Ele chegou 10 minutos mais cedo, não porque se importasse, mas para lembrar a si mesmo que não se importava. Ajustando os punhos de seu terno azul marinho sob medida, murmurou baixamente. Vestido vermelho, salto plataforma e um pitch deck. Um garçom passou. "Sua convidada chegará em breve, Sr. Wilde." Grayson deu um aceno educado e olhou ao redor da sala. "Ela provavelmente está atrasada para causar efeito dramático", pensou. Owen definitivamente está assistindo isso e rindo muito. Mas quando a porta se abriu, a mulher que entrou não correspondia a nenhum padrão. Ela era diferente. Usava um longo casaco de lã cinza, levemente gasto nos punhos. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo simples, algumas mechas soltas ao redor do rosto. Sem batom vermelho. Sem bolsa de grife. Apenas uma sacola de lona em um ombro. E ao lado dela, uma menina pequena em um vestido rosa e botas segurando um urso de pelúcia surrado. Grayson piscou. Ele realmente piscou 2 vezes. "Uma mãe solteira?" ele sussurrou. "Sério, Owen?" Madeline o avistou e aproximou-se com um sorriso nervoso. "Oi, eu sou Madeline. Sinto muito por ter que trazer minha filha. Minha babá cancelou na última hora. Entendo se isso não é o que você esperava." Sua voz era genuína. Ela não estava se exibindo. Ela não parecia saber ou se importar que ele era Grayson Wilde. Grayson abriu a boca, sem saber o que dizer. Mas antes que pudesse decidir se ia embora ou rir, a menina deixou seu urso de pelúcia cair no chão. Sem hesitação, Madeline se ajoelhou, pegou lenços do bolso do casaco e cuidadosamente limpou o rosto e as patas do urso. Ela sussurrou: "Senhor Urso merece estar limpo antes do jantar, certo?" Grayson ficou olhando. Não foi a queda do urso que o congelou. Foi a maneira como ela lidou com isso. Calma, gentil, sem desculpas, sem constrangimento. Ele havia visto pessoas implorarem por sua atenção, visto mulheres fingirem personalidades inteiras para impressioná-lo. Mas isso era real. Quando Madeline se levantou novamente, limpando os joelhos com o olhar envergonhado, ele já havia decidido. "Bem", disse Grayson apontando para a cadeira à sua frente, "se o senhor Urso vai ficar para o jantar, suponho que eu também deveria." Madeline riu baixinho. "Obrigada." Uma cadeira alta foi trazida para Zoe. Ela sentou entre eles, comendo palitos de pão quentes, conversando sobre desenhos animados e biscoitos. Madeleine se desculpou repetidamente pela interrupção, mas Grayson dispensou. Eles conversaram não sobre iates ou ações, mas sobre bibliotecas,
livros favoritos, empregos estranhos de meio período e bagunças da infância. Madeleine contou que trabalhava na biblioteca local. Ela nunca perguntou o que ele fazia, e pela primeira vez ele não ofereceu a informação. Pela primeira vez em anos, Grayson se sentiu ele mesmo. Apenas um homem no jantar com alguém que não queria nada dele além do seu tempo. Quando a conta chegou, Madeleine pegou sua bolsa. Grayson a impediu gentilmente. Eu convidei o Sr. Urso, ele disse. Esta é por minha conta. Quando saíram para o ar fresco da noite, Madeleine abotoou o casaco de Zoe enquanto ela bocejava. Obrigada, ela disse novamente, sua voz tranquila, por não ter ido embora. Grayson sorriu. Obrigado por ter aparecido. Eles se separaram na calçada. Nenhum número trocado, nenhuma promessa feita. Mas algo permaneceu. Não apenas curiosidade, não apenas química. Esperança. Esperança de que talvez isso não fosse uma piada, talvez fosse o começo de algo real. Grayson Wilde não estava acostumada a repetir uma única noite em sua mente. Ele já teve encontros antes, dezenas deles. Noites glamurosas, caras, cuidadosamente elaboradas que se misturaram até o final. Mas esta ficou. Tinham-se passado dias desde o jantar com Madeleine e sua filha, Zoe, e ainda sua voz ecoava em sua mente. Não pelo que ela disse, mas por como isso o fez sentir. Visto, não julgado, não perseguido, apenas visto. Ele tentou se livrar disso. Ele se enterrou em reuniões, contratos e ligações tarde da noite com Tóquio. Mas mesmo enquanto revisava propostas de bilhões de dólares, ele se pegava imaginando se o Sr. Urso ainda estava limpo, ou se Zoe havia terminado a história sobre o dragão roxo e a barraquinha de limonada. Ele odiava o quanto sorria com o pensamento. Você ainda está pensando nela? Owen perguntou uma noite, desleixado à sua frente na cobertura de Grayson, bebendo uísque como se fosse o dono do lugar. Não, Grayson mentiu. Você está. Owen sorriu maliciosamente. Está escrito em todo o seu rosto. Admita, você gostou dela. Grayson revirou os olhos. Eu mal a conheço. Foi apenas um jantar. E ainda assim, aqui está você, ainda falando sobre uma criança de vestido rosa e sua mãe bibliotecária como se fossem a reviravolta do ano. Eu não estou falando sobre elas. Você está pensando nelas. Isso conta. Grayson não respondeu, porque Owens estava certo. Ela havia entrado em sua pele, e não porque ela tentou. Ela nem estava tentando ser charmosa. Isso é o que tornava pior. Ela não usava saltos. Ela não sabia quem ele era. Ela não tentou impressionar, e de alguma forma, isso a tornou inesquecível. Ele a encontrou 3 dias depois. Não foi difícil. Ela havia mencionado trabalhar na biblioteca local. Então Grayson, vestido de jeans e um suéter, em vez de seu terno habitual, atravessou as portas de vidro do prédio de tijolo antigo e entrou em um mundo de páginas silenciosas e sussurros baixos. Ele não estava em uma biblioteca pública desde o ensino médio. Uma parte dele queria ir embora. E se ela pensasse que eu estava perseguindo ela? E se ela não quisesse vê-lo novamente? Mas a curiosidade superou a hesitação. Ele pegou um livro de bolso aleatório de uma prateleira e deambulou até encontrá-la sentada na mesa de circulação, separando uma pilha de livros infantis devolvidos. Seu rabo de cavalo loiro estava preso com um elástico de tecido. Suas bochechas estavam levemente rosadas do frio, e quando ela olhou para cima, seus olhos se arregalaram de surpresa. Grayson? Ela perguntou, piscando. Oi. Ele sorriu, ajeitado mas genuíno. Ei, vim procurando algo para ler. Madeleine inclinou a cabeça, divertida. Sério? Ele levantou o livro que tinha na mão. Um livro infantil intitulado O Esquilo Mágico e a Chave Secreta. Ele fez uma careta. Claramente preciso de ajuda. Ela riu. Foi suave e quente, como canela na torrada. Bem, você veio ao lugar certo, ela disse, levantando-se e contornando a mesa. Acabamos de receber uma doação de algumas ficções novas. Do que você geralmente gosta? Eu esperava que você me dissesse. Então, ela o disse.
Pelos próximos 20 minutos, eles perambularam pelas prateleiras. Ela mostrou os seus autores favoritos. Ele fez muitas perguntas. Ela o provocou por não saber quem era Colleen Hoover. Ele fingiu estar ofendido. Eles não falaram sobre o encontro. Não diretamente, mas o ar entre eles parecia diferente. Confortável. Aberto. Então, ela disse em um momento, passando os dedos sobre uma lombada de capa dura. O que você faz mesmo? Percebi que nunca perguntei. Grayson hesitou. Então ofereceu a mesma versão que havia contado a outros antes. Eu escrevo principalmente ensaios de viagem, às vezes ficção. Ela pareceu impressionada. Isso explica as perguntas sobre o esquilo mágico. Ele sorriu. Eu gosto de uma boa reviravolta. Quando ele finalmente pegou o livro emprestado, ela recomendou Um Homem Chamado Ove. Ela sorriu enquanto o escaneava. Este é sobre um cara rabugento com um bom coração. Acho que você vai se identificar. Grayson pegou o livro, tocado pela provocação brincalhona. Vou trazê-lo de volta. Estarei aqui, ela disse, sem perder o ritmo. E assim, a porta se abriu novamente. Não apenas a porta de vidro da biblioteca, mas algo mais silencioso, mais profundo. Ele não tinha certeza do que era isso, mas queria descobrir. Era uma tarde de quinta-feira quando a ligação chegou. Madeleine havia acabado de bater o ponto na biblioteca, quando sua gerente se aproximou. Você pode cobrir o turno da noite hoje? Emma está doente e estamos com poucos funcionários. Ela hesitou. Tenho Zoe comigo. Eu ia apenas deixá-la com minha vizinha por algumas horas. Eles realmente estão contando com você, disse sua gerente. Madeleine verificou a hora. Tempo suficiente para levar Zoe até a casa da babá. Mas quando chegaram, ninguém atendeu. Ela ligou. Nenhuma resposta. Seu estômago se apertou. 15 minutos até seu turno começar. Zoe puxou sua mão. Mamãe, estou com fome. Madeleine fechou os olhos. Então, uma voz atrás dela. Está tudo bem? Ela se virou. Grayson estava do outro lado da rua, café para a viagem na mão, cabelo assanhado pelo vento. Ela piscou. Grayson, o que você está fazendo aqui? Ele levantou sua xícara. Eu precisava de mais livros e talvez um scone. Ela riu, trêmula. Claro. Zoe espiou por trás do casaco dela. É o homem que ajudou o Sr. Urso. Grayson sorriu. Oi, Zoe. Madeleine se agachou, pensando rápido. Você não estaria livre pelos próximos 30 minutos? Ele levantou uma sobrancelha. Por quê? Minha babá não apareceu. Preciso voltar correndo para a biblioteca. Só por um pouco. Sei que é muito pedir. Vou cuidar dela. Ele disse. Madeleine piscou. Tem certeza? Vamos passar um tempo juntos, ler algumas histórias, talvez dividir um croissant. Ela pode ser tímida. Eu sou bom com tímidos. Madeleine exalou. Está bem, obrigada. Você não me deve nada. Ele acrescentou. Vá fazer seu trabalho. Nós vamos ficar bem. Ela deu um abraço em Zoe e saiu correndo, coração ainda acelerado. Grayson se virou para Zoe. Senhorita Zoe, já experimentou os croissants de amêndoa da Baxter's? Ela inclinou a cabeça. O que é um croissant? Ele sorriu. Vamos descobrir. Dentro do café, eles se sentaram perto da janela. Grayson ajudou Zoe a descascar o croissant, cortando-o em pedaços do tamanho de uma mordida. Então, ele se ajoelhou e amarrou seus pequenos cadarços rosa. Nó duplo. Preciso. Você lê histórias? O tempo todo. Que tipo você gosta? Princesas e dragões. Mas não dragões assustadores. Apenas os sonolentos. Grayson riu. Vamos ver o que podemos encontrar. Ele pegou um livro infantil da pequena prateleira do café, O Dragão Sonolento e a Estrela Roubada, e sentou na cadeira do canto enquanto ela se encolheu ao lado dele. Sua voz suavizou, acompanhando a história com facilidade. Zoe riu, depois ofegou, depois sussurrou junto com ele. Nenhum dos dois notou a estudante universitária na mesa ao lado, filmando discretamente um clipe de 30 segundos no seu telefone. Mais tarde naquela noite, enquanto Madeleine recolocava livros nas prateleiras, sua colega de trabalho, Melanie, acenou com o telefone. Madeleine, você tem que ver isso. Na tela, Grayson lendo para uma menininha loira perto da janela. A legenda. Este homem tem energia de bilionário e coração de Golden Retriever. Milhares de visualizações. O estômago de Madeleine revirou. Onde você achou isso? Está em todo lugar nas redes sociais. Ninguém sabe quem ele é, mas a maneira como ele amarrou os sapatos dela e a alimentou como um passarinho. Eu chorei. Madeleine não sabia se deveria rir ou entrar em pânico. Quando ela encontrou Grayson mais tarde naquela noite para buscar Zoe, ela pigarreou.
Então você pode estar viralizando. Ele piscou. Como assim? Ela mostrou o vídeo. Ele assistiu, depois riu. Eu não assinei uma autorização de mídia. Você está lendo sobre dragões em uma padaria para uma criança de 3 anos. Ela perguntou sobre dragões sonolentos. Você amarrou os sapatos. Eles estavam desamarrados, ele disse como se isso explicasse tudo. Madeline o estudou. Este homem alto e silencioso que nunca se gabava, nunca pedia nada em troca, que apenas aparecia. Você é bom com ela. Ela disse suavemente. Eu gosto dela, ele disse. E eu gosto de passar tempo com você. Suas bochechas coraram. Ela pegou a mão de Zoe. Devemos ir para casa. Grayson assentiu. Posso levá-las? Ela sorriu. Eu gostaria disso. Quando saíram para o frio de dezembro, Madeline sentiu algo quente se mexer em seu peito. Algo inesperado. Algo começando. O lago brilhava sobre o brilho suave das luzes da rua, a água parada, exceto pela ondulação ocasional provocada por uma brisa. O inverno ainda não havia se instalado completamente, mas o ar tinha uma mordida, o suficiente para fazer Madeline apertar seu casaco enquanto caminhava ao lado de Grayson. Estava quieto, pacífico. Grayson havia enviado uma mensagem mais cedo naquele dia, perguntando se ela queria dar uma caminhada. Apenas uma caminhada, ele disse. Nada chique. E então, aqui estavam eles. Sem restaurante, sem superfícies polidas, apenas caminhos de cavalho e o rangido suave das folhas sob os pés. Madeline olhou de lado para ele. Ele parecia mais relaxado do que o normal, mãos nos bolsos do casaco, olhar distante, mas pensativo. Você está mais quieto esta noite, ela disse gentilmente. Ele deu um pequeno sorriso, depois soltou um suspiro como se estivesse prendendo a respiração por horas. Eu costumava vir aqui muito, especialmente depois que as coisas desmoronaram. Madeline inclinou a cabeça. Coisas... Ele hesitou e então, pela primeira vez, não redirecionou a conversa, não brincou ou mudou de assunto. Eu fui noivo uma vez, 5 anos atrás. Ela piscou. Você foi? Ele assentiu. O nome dela era Tessa. Estávamos juntos há 3 anos. Eu pensei que ela era a certa. Madeline não falou, sentindo que ele não havia terminado. Ela partiu 2 semanas antes do casamento. Me disse que havia se apaixonado por outra pessoa. Um dos meus sócios de negócios, na verdade. Madeline fez uma careta. Sinto muito. Eu não fiquei com raiva, ele continuou. Pelo menos não imediatamente. Fiquei entonecido. Humilhado, claro, mas principalmente me senti um tolo. Como se tivesse interpretado tudo mal. O silêncio pairou entre eles por um momento, quebrado apenas pelo suave bater do lago. E depois disso, ele disse, parei de tentar. Namorar parecia um jogo cujas regras eu não conhecia mais. Cada mulher que encontrei parecia mais interessada no meu patrimônio líquido do que nas minhas palavras. Eventualmente, parei de aparecer. Madeline diminuiu seus passos. Não esperava que você dissesse isso. Não esperava dizer isso, ele admitiu. Eles chegaram a um banco e se sentaram lado a lado, a noite os envolvendo. Madeline colocou uma mecha de cabelo londro atrás da orelha. Você não é o único que foi decepcionado. Grayson se virou ligeiramente para ela. Eu tinha 19 anos quando conheci o pai de Zoe. Ele era mais velho, inteligente, charmoso. Me disse tudo o que eu queria ouvir. Ela pausou, suas mãos dobradas no grego. Quando contei que estava grávida, ele disse que estraguei a vida dele, que ele não estava pronto para aquele tipo de responsabilidade. Ele foi embora 1 semana depois. Mudou de número, mudou-se para o outro lado do país. A mandíbula de Grayson se reteceu. E eu estava apavorada, Madeline continuou. Não tinha dinheiro, nenhum diploma universitário, nenhum apoio. Apenas um emprego de meio período e este pequeno apartamento que cheirava a tinta. Ele olhou para ela, não com pena, mas com algo mais profundo. Respeito. Mas ainda assim, ela disse, sua voz mais suave agora, eu tenho uma filha que acha que histórias antes de dormir são o maior luxo da terra. Grayson soltou uma risada baixa. Ela é incrível. Ela me salvou. Ela sussurrou. De todas as maneiras que uma pessoa pode ser salva. Por um tempo, nenhum deles disse nada. O vento aumentou levemente, farfalhando as árvores. Um pato espirrou perto da beira da água. Quando Madeline finalmente olhou para ele, seus olhos já estavam nela.
Eu não sei o que é isso, ela disse, mas conversar com você parece que posso respirar de novo. A resposta de Grayson foi quase um sussurro. Sim, eu também. Eles sentaram lá, dois estranhos de mundos que geralmente não se encontravam, uma mãe solteira que organizava livros para viver e um homem que presidia salas de reuniões e balanços patrimoniais. Mas naquele momento, nada disso importava. A dor havia nivelado o campo entre eles, e na honestidade crua de feridas compartilhadas, algo silenciosamente bonito havia começado a crescer. Algo que parecia muito com o começo de esperança. Começou com ruído de fundo. A TV na sala de descanso da biblioteca estava sempre ligada, geralmente sintonizada no noticiário local ou algum canal de natureza que ninguém prestava atenção. Maylane havia acabado de voltar de recolocar um carrinho de livros infantis, seus dedos ainda empoeirados de glitter de artesanato da hora do conto. Ela entrou para pegar sua garrafa de água, meio ouvindo, meio sonhando acordada. Espera-se que a Wild Hotels expanda mais 10% neste trimestre, disse a âncora. E com Grayson Wild retornando de seu breve ato, os investidores estão esperançosos sobre a renovada liderança. Ela congelou. A tela atrás da âncora se iluminou com um clipe. Grayson saindo de um SUV preto cercado por câmeras piscando. Ele acenou brevemente, de terno e polido, depois desapareceu atrás de portas de vidro. O sangue de Maylane gelou. Ela piscou e piscou novamente. Era ele. O homem que alegou ser um escritor freelancer. O homem que havia ajudado sua filha a amarrar os cadarços e sorriu como se não tivesse nada a provar. O homem que dava caminhadas ao lado do lago como se estivesse se escondendo de algo. Grayson Wild. Suas pernas ficaram fracas, a garrafa de água escorregou de sua mão, batendo no chão. Ele mentiu. Ele havia olhado em seus olhos repetidas vezes e nunca disse uma vez quem ele realmente era. Nunca insinuou, nunca corrigiu quando ela brincou que ele provavelmente ganhava mais em café do que ela ganhava em uma semana. Ele a deixou acreditar que era comum. Ela não respondeu suas mensagens naquela noite, ou no dia seguinte. Grayson notou a mudança imediatamente. Uma resposta perdida se tornou 3. Uma ligação foi direto para a caixa de postal. No final do segundo dia, ele estava parado do lado de fora da biblioteca esperando. Maylane saiu com Zoe em uma mão e uma sacola de pano na outra. Ela parou quando o viu, sua mandíbula se apertando, olhos protegidos. Maylane, ele começou. Por favor, apenas me deixe. Você é Grayson Wild, CEO da Wild Hotels. Vale o quê? 3 bilhões? Ou são 4 agora? Ele fez uma careta. Eu nunca quis. Você mentiu para mim. Sua voz estava calma, mas cada palavra caiu como um golpe. Toda vez que perguntei o que você fazia, você me deu alguma história vaga sobre escrever sobre livrarias e livros de bolso. Eu confiei em você. Não fiz isso para manipular você. Eu só queria ser visto. Não como uma manchete, não como uma carteira ambulante, apenas como um homem. E então você mentiu. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. Você me deixou me abrir para você, sobre minha vida, minha filha, tudo. E o tempo todo você estava fingindo ser outra pessoa. Eu não estava fingindo quem eu era. Eu estava apenas escondendo o que eu tinha. Maylane riu, agudo e amargo. Esta é uma distinção bonita, Grayson. Realmente poética. Zoe olhou para cima, confusa com a atenção. Mamãe, ela sussurrou. Maylane agachou-se e alisou o cabelo da menina. Está tudo bem, querida. Estamos bem. Quando ela se levantou de novo, sua voz estava mais baixa, mais silenciosa. Já passei por muitas pessoas indo embora quando percebem que venho com uma criança e sem dinheiro. Você entrou fingindo ser pobre como se fosse um jogo. Não foi um jogo, disse Grayson, sua voz quebrando. Você foi a primeira pessoa que não queria nada de mim. Eu não queria nada porque achava que você não tinha nada a dar, exceto você mesmo. E isso era suficiente. Ela deu um passo para trás, puxando a mão de Zoe gentilmente. Adeus, Grayson. Ele abriu a boca, mas não conseguiu encontrar palavras rápido o suficiente. Ela já estava indo embora. Pela primeira vez em anos, Grayson Wild, o homem que conseguia negociar contratos milionários sem pestanejar, ficou parado em uma calçada no frio, completa e totalmente sem palavras e sozinho. Tinha sido uma semana tranquila.
Madeleine havia entrado no piloto automático. Acordar, vestir Zoe, fazer café da manhã, ir trabalhar. Seu coração ainda se apertava toda vez que passava pelo caminho do lago onde costumavam caminhar. Ela evitava olhar para o telefone durante os intervalos, sabendo que não haveria nada dele. E mesmo que houvesse, ela disse a si mesma que não responderia. Mas Zoe notou. Claro que notou. "Por que não vemos mais o Sr. Grayson?" Ela perguntou uma noite enquanto escovava os dentes, sua vozinha abafada através das bolhas de espuma mentolada. Madeleine havia pausado, sua mão congelada no meio do alcance da toalha. "O Sr. Grayson está ocupado, querida. Coisas de adulto." Zoe parecia não convencida. "Mas ele era nosso amigo." "Eu sei", Madeleine sussurrou, gentilmente secando o queixo de sua filha. "Às vezes os amigos vão embora." Zoe piscou, depois abraçou sua mãe com força. "Eu não quero que ele vá." "Nem eu", pensou Madeleine. O festival anual de Hora do Conto da biblioteca caiu em um sábado, um evento de dia inteiro com leitores fantasiados, artesanato, música e um pequeno palco onde as crianças eram convidadas a compartilhar suas histórias favoritas. Era sempre um sucesso, atraindo famílias de toda a vizinhança. Madeleine ajudou a organizar o evento, equilibrando a logística enquanto ficava de olho em Zoe, que usava seu vestido rosa favorito e carregava o Senhor Urso, agora com a pata costurada. Apesar da multidão e da música, Zoe parecia mais quieta do que o normal. Ela ficou perto de Madeleine, segurando sua mão mais apertado do que o normal. Durante a sessão da tarde, um canal de notícias local chegou para gravar um segmento. Uma apresentadora introduziu a parte de narrativa das crianças, entregando um microfone de espuma para cada pequeno leitor corajoso. Zoe levantou a mão. Madeleine piscou de surpresa. Zoe geralmente não era do tipo que gostava dos holofotes, mas antes que ela pudesse intervir, sua filha havia subido os poucos degraus pequenos do palco, Senhor Urso debaixo do braço. A apresentadora se abaixou. "Qual é o seu nome, querida?" "Zoe", ela disse segurando o microfone com as duas mãos. "Que história você quer compartilhar?" Zoe hesitou. Seus olhos procuraram a multidão, depois se voltaram para o microfone. Sua voz saiu suave e mais clara. "Eu não tenho um livro de histórias para ler, mas quero falar sobre uma pessoa. O nome dele é Sr. Grayson." O coração de Madeleine parou. A apresentadora levantou uma sobrancelha, sorrindo. "Oh, ele é um contador de histórias?" Zoe assentiu seriamente. "Sim, mas ele não apenas lê histórias. Ele amarra cadarços e compra pães de canela e faz minha mãe rir. Eu gosto das histórias dele, mas gosto mais dessa parte." Algumas risadas ondularam pela audiência. A voz de Zoe suavizou. "Eu não sei por que ele desapareceu, mas a mamãe está triste. Ela tenta não mostrar, mas eu posso ver." Um nó se formou na garganta de Madeleine. A sala ficou quieta. Zoe olhou para seus sapatos, depois de volta para a multidão, abraçando o Sr. Urso mais apertado. "Então, se o Sr. Grayson ver isso, quero que ele saiba que mamãe e eu sentimos falta dele. Por favor, não fique longe para sempre." Silêncio. Depois, aplausos suaves. Não por educação, mas algo mais profundo, tocados, emocionados. Madeleine não conseguiu parar a lágrima que escorreu pelo rosto. Ela cobriu a boca, tentando se estabilizar enquanto Zoe descia do palco e caminhou direto para seus braços. "Você não precisava dizer isso, amor." Madeleine sussurrou em seu cabelo, voz tremendo. "Mas é verdade", disse Zoe, abafada contra o seu ombro. "Você sorria mais quando ele estava aqui." 2 horas depois, Grayson estava em seu escritório, telefone na mão. O vídeo havia sido encaminhado por uma funcionária júnior de marketing que estava no evento com sua sobrinha. A legenda dizia simplesmente: "Você pode querer ver isso." Ele havia assistido 3 vezes. Na quarta, ele nem estava fingindo que não estava chorando. Quando a vozinha de Zoe disse: "Por favor, não fique longe para sempre", algo dentro dele se abriu e algo mais se encaixou de volta no lugar. Ele pegou seu casaco. Era a hora. Estava nevando novamente. Flocos grandes, lentos e suaves caíam de um céu cinza pesado, cobrindo a calçada e as árvores nuas do lado de fora da pequena biblioteca pública. O tipo de neve que fazia tudo ficar quieto,
como se o mundo estivesse esperando. Grayson ficou na entrada, Neve agarrada ao seu casaco preto. Em suas mãos enluvadas, ele segurava uma pequena caixa de padaria branca amarrada com barbante vermelho. Muffins de crumble de maçã, do tipo que Madeleine uma vez mencionou amar em uma caminhada. Seu coração batia mais forte do que jamais bateu antes de uma reunião de diretoria. Isso não era negócio. Isso era Madeleine. Zoe. Uma chance que ele estava apavorado de perder. Ele entrou. O calor da biblioteca o envolveu. Luz suave e vozes abafadas, o farfalhar de páginas. No cantinho de leitura, uma menininha de vestido rosa olhou para cima. Os olhos de Zoe se iluminaram. "Mamãe, é o Sr. Grayson!" Madeleine apareceu de um corredor, uma pilha de livros em seus braços. Ela congelou ao vê-lo. Ele caminhou até a mesa da frente, colocando a caixa delicadamente. Em cima, havia um pequeno bilhete dobrado. Ela não pegou. Seus olhos permaneceram nele. "Eu não fui honesto", ele começou. Sua voz baixa, mas firme. "Eu disse a mim mesmo que era inofensivo, apenas querendo ser visto sem o nome, mas eu deveria ter confiado em você." Ainda assim, ela não disse nada. Ele acenou para a caixa. "Abra!" Madeleine desamarrou o barbante e levantou a tampa. O aroma de canela e maçã subiu. Sua respiração falhou. Ela desdobrou o bilhete, dedos tremendo levemente. "Posso não ser perfeito, mas, se você me deixar, vou passar o resto da minha vida aprendendo como ser o tipo de homem que é digno de você e Zoe." Seus olhos brilharam. Não com raiva, algo mais suave. "Eu pensei que você apenas desapareceu, que isso não significava nada para você." "Significou tudo", ele disse. "Mas eu pensei que tinha perdido você, e talvez eu estivesse com medo de descobrir com certeza." Zoe vagueou entre eles, segurando o Senhor Urso por um braço. Ela olhou de sua mãe para Grayson. "Mamãe?" ela perguntou, inclinando a cabeça. "Ele pode ficar para o jantar desta vez?" Madeleine riu. Um som quieto e trêmulo que abriu a quietude. Ela olhou para sua filha, depois para Grayson, e assentiu. Grayson deu um passo à frente lentamente, não confiando no momento. Mas quando ela não se afastou, ele envolveu as duas em seus braços. Madeleine se inclinou em seu peito. Zoe riu, presa entre eles, mas agarrando seu casaco com força. Lá fora, a neve continuava a cair. Dentro da biblioteca, o calor retornou, quieto e real. Sem holofotes, sem diamantes, sem palavras perfeitas. Apenas um homem, uma mulher e uma menininha que ainda acreditava em histórias antes de dormir e segundas chances. Um ano depois, a pequena loja de esquina na Maple com a cesta havia se tornado uma favorita do bairro. Aninhada entre uma padaria e uma floricultura, o cantinho da história se destacava com suas floreiras alegres, placa pintada à mão e um quadro negro que dizia "Leitura de hoje: dragões, cupcakes e meninas corajosas." Dentro, o aroma de páginas antigas e velas de maçã e canela recebia os visitantes com calor. Atrás do balcão, Madeleine amarrava seu avental. Seu cabelo loiro estava torcido como sempre, com algumas mechas escapando para emoldurar seu rosto. No canto distante, o cantinho homônimo da loja, esperavam puffs, estantes coloridas e um mural de árvore pintado à mão que se estendia em direção ao teto. Ela havia sonhado com este lugar. Agora era dela. Grayson havia ajudado a construí-lo silenciosamente, generosamente, nunca pedindo crédito. Ele escolheu prateleiras, montou móveis e até esculpiu o banco de leitura em miniatura ele mesmo. Mas seu nome não estava no contrato. "Deixe ser seu", ele havia dito naquela noite perto do fogo, entregando-lhe o cheque. "Estou investindo em algo que vale a pena acreditar." Eles moravam em uma casa modesta a 20 minutos fora da cidade. Uma casa de campo com acabamento branco com uma varanda envolvente e um pequeno jardim onde Zoe fazia festas do chá com bichos de pelúcia. Grayson ainda administrava seu império hoteleiro global, mas estava em casa às 17 horas todas as noites, sem exceções. Naquela manhã, sua cozinha cheirava a muffins torrados e geleia. Zoe, agora com 4 anos, sentou-se à mesa em um vestido rosa, seu visual característico nos dias de hoje,
colorindo enquanto cantarolava. O desenho de hoje mostrava uma figura de capa carregando uma princesa em um braço e um ursinho de pelúcia no outro. Lindo! Madeleine se abaixou, beijou sua testa e sussurrou. As orelhas do Sr. Urso estão perfeitas agora. Do lado de fora da loja, Grayson ficou sob o toldo com 2 cafés para a viagem. Através da janela, ele observava Madeleine ajudar uma criança a escolher um livro. Ela havia se tornado um rosto querido na comunidade, calorosa, paciente, confiável. Ele ainda se sentia sortudo toda vez que olhava para ela. De repente, a porta da frente se abriu. Zoe saiu correndo, vestido rosa girando, metade de um muffin numa mão e seu desenho na outra. Sua voz ecoou pela rua. Meu papai é o homem que lê histórias antes de dormir melhor do que qualquer um. Transeuntes riram. Um ciclista tocou a campainha. Grayson se agachou, rindo. Ah, é? Ele disse. Melhor do que o cara com fantoches no YouTube? Muito melhor, Zoe respondeu. Sério? Ela entregou-lhe o desenho. Este é você salvando a mamãe e eu de novo. Madeleine saiu na porta já sorrindo. Grayson se levantou e caminhou até ela, o desenho ainda na mão. Zoe correu de volta para a loja, sua risada seguindo atrás dela. Ele alcançou Madeleine, pausou e envolveu um braço em sua cintura. Atrás deles, o vento farfalhou as folhas. O mundo seguiu em frente. Mas naquele momento, tudo desacelerou. Grayson se inclinou, voz baixa, apenas para ela. Eu pensei que era apenas um último encontro às cegas. Madeleine inclinou a cabeça em direção a ele, olhos brilhantes de calor. Eu nunca soube que me levaria para casa. Se esta história mexeu com algo em seu coração, um sorriso, uma lágrima, ou talvez um lembrete silencioso de que o amor aparece quando menos o esperamos, não se esqueça de apertar aquele botão de hype e se inscrever nas histórias que arrepiam por dentro. Temos mais histórias como esta, cheias de calor, força silenciosa e o tipo de amor que cura. Obrigado por assistir e, como sempre, seja gentil, seja curioso e fique ligado para o próximo capítulo.